Vamos questionar tudo. Eu tô gravando esse vídeo porque o momento do Brasil tá me pedindo isso, né? Faz muito tempo que eu tô com vontade de gravar esse vídeo, eu tive várias discussões com vários amigos, discussões saudáveis, algumas pessoas levaram por um lado saudável, outras pessoas me bloquearam, me excluíram, mas o que é importante, né, dessa história? Nascida de um pai que foi praticamente um dos fundadores ali, estava ali na panelinha fundadora do PT, e escutei discursos inflamados desde pequena, dentro de casa, desde muito pequena. Então, desde os 7 anos de idade, eu saía pra rua com os panfletinhos do Lula pra fazer campanha pro Lula, né? Daquela coisa meia doente. Enfim, eu fiz campanha pro Lula até que o Lula ganhou a primeira eleição. E o discurso do Lula era sempre: nós vamos combater a corrupção, aquele discurso que todos nós conhecemos, e a gente acreditou nisso, né? Só que não é nada disso. No final das contas, o Lula fez uma parceria muito grande, formou o Foro de São Paulo. Assim, eu fui estudante de Universidade Federal e eu via dentro da Universidade Federal as células do DCE, e uma vez eu fui querer me meter ali no DCE para poder entender, só que eu já tinha trabalhado 14 anos quando eu entrei dentro da Universidade Federal, quase. Então eu não conseguia entender como uma pessoa fazia um curso de administração e logo tava com a ideia da Universidade Federal. Então, eu mesmo assim fiz pesquisa, eu queria fazer pesquisa para o mercado, eu tenho uma grande vontade, né, queria ser professora, eu já tinha prestado consultoria para o mercado em transporte e logística, trabalhei muitos anos com transporte e logística, prestei consultoria em transporte e logística, trabalhei numa que hoje é uma das grandes transportadoras do Brasil, e isso me incomodava porque quando eu via dentro da universidade uma politicagem, eu centrei a minha ideia e pensei: quando eu estava estudando a cultura marxista, no princípio petista, eu digeri isso. Só que eu fui pro mercado, e o mercado não é marxista, o mercado é capitalista. Então, mas eu queria consumir o capitalismo e não entendia sequer o que era o socialismo. Eu vou sair do país, vou fazer um mestrado fora, vou estudar, eu vim parar na Espanha. Então, este ano de eleição, eu não vou poder votar, e essa é uma eleição muito importante. Resolvi estudar. E estudei muito, fiz o mestrado, segui estudando, mestrado em comércio internacional, segui estudando. E quando chegou agora perto das eleições, eu falei assim: deixa eu entender e refrescar a minha cabeça, entender exatamente como os professores de filosofia queriam me ensinar. Gente, estão doutrinando os nossos adolescentes, estão ensinando que socialismo é uma maravilha. Só que aí eu já tinha lido Marx, já tinha lido o Manifesto Comunista, já tinha lido várias coisas de Lenin, de Stalin, tenho livros contando a história dos bolcheviques, para quem não sabe, depois dá uma pesquisadinha o que é. Mas enfim, por fim, eu cheguei a ver alguns documentários. Falei, não vai dar para eu digerir toda essa bibliografia, assisti alguns documentários. Então comecei a assistir alguns documentários. E, gente, é devastador o que Lenin e Stalin, né, fizeram na Rússia. É devastador a quantidade de gente que morreu. É devastador. Quase 60 milhões de pessoas morreram ali, né, aproximadamente 60 milhões de pessoas. E aí vem a história do Hitler. E na guerra entre eles, mais 18 milhões de pessoas morreram na mão do Hitler. E aí, um ditador chamado, o ditador chinês, o Mao, copiou essa biografia do Marx e aplicou na China também, né? E aí, ele matou 40 milhões de pessoas. Então, mais ou menos aí, 118 milhões de pessoas mortas, das quais 20 milhões morreram entre 1968 e 1970, quando a maquiagem dos números da China deixaram a população da China absolutamente sem comida no campo, e as pessoas morreram de fome. 20 milhões de pessoas em 2 anos morreram de fome. Então, gente, vamos pensar um pouco, porque essa célula, quando caiu a União Soviética, eles exportaram para a América Latina essa ideia. E hoje a situação de Cuba é muito pior
do que quando começou o socialismo lá. Porque as pessoas realmente não têm o que comer, elas podem comer uma coxa de frango, é tudo anotado numa caderneta. E aí a gente tem a mais recente agora história do Maduro na Venezuela, seguido aí pelo regime do Hugo Chávez, Maduro na Venezuela. E a Espanha tá lotada de venezuelano. O pessoal tá fugindo da fome, tá desesperado. Não é só no Brasil que eles estão entrando, em vários países. Entram como turista, depois ficam ilegal e vão ficando, fazendo subtrabalho, sobrevivendo, gente formada, gente com alta qualificação, e o motivo é sempre o mesmo. Eles estão morrendo de fome no país deles, e é por isso, gente, ninguém é imigrante porque quer. Pouca gente sai do seu país para ir para um outro país porque tá tudo bem no seu país, entendeu? As pessoas saem por motivos levam ela a sair, sabe? É a violência, é a falta de um emprego, é a falta de qualidade de vida. Agora, gente, sair por fome é muito duro. É muito duro, principalmente quando você vê um país como a Venezuela, que até bem pouco tempo atrás era um dos países mais ricos da América Latina, era o país mais promissor de toda a América Latina. Então, por que eu tô vindo aqui? Porque a gente tá na iminência agora eu tô vendo aí campanha sendo levantada, artistas, ele não, e gente, vamos aclarar a ideia, certo? Qualquer governo que assuma neste momento o nosso país, o Brasil, ele vai afundar se ele não for Jair Messias Bolsonaro. Por que ele é o melhor? Não, gente, não é porque ele é o melhor. Não é porque ele é o melhor, realmente ele tem uns posicionamentos, até quando a primeira pessoa falou assim pra mim, eu se tivesse que votar, eu votaria no Bolsonaro, isso já faz uns 5 anos, e eu falei, que Bolsonaro? O Bolsonaro, caramba, fazia pouco tempo, fazia uns 5 anos daquela história da Maria do Rosário, mas eu fui investigar o Bolsonaro e eu comecei a acompanhar a carreira dele, e aí eu comecei a identificar que o Bolsonaro, ele é uma pessoa que sabe quem são os ratos da política, ele é uma pessoa que sabe quem tá ali dentro, ele conhece a cara de cada um deles. E nós precisamos de alguém que saiba quem são essas pessoas. Não pode ser um inocente, um tonto, uma pessoa que por mais inteligente que seja, por mais estudada que seja, como por exemplo a Amoedo, chegue lá e não sabe a cara dessas pessoas. Não conhece essas pessoas no dia a dia. Então o Bolsonaro sabe o que foi votado, o que não foi votado, como foi votado, quem votou a favor, quem votou contra, quais são as leis que estão cagando o nosso sistema, o que foi aprovado, o que passou a cagar o nosso sistema nos últimos anos. Porque ele tá lá desde antes do PT entrar. Entendeu? E a situação só foi agravada com o passar dos anos. Então não vamos ficar tirando pedra aí no Bolsonaro. O pessoal, não tem mais o que dizer. Eu vou falar pra você, meu pai era do PT. E vou falar, hein, ele tinha uma postura com os homossexuais, cara, super é gay, é não sei o quê. E vamos acordar que essa é uma postura da esquerda. A esquerda quem fundou a esquerda no Brasil era preconceituoso, tá? Era preconceituoso com os homossexuais. Vamos acordar. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a seletivizar, criar grupinhos, certo? E militarizar essas pessoas dentro das universidades, criar esses grupos dentro das universidades. Eu recordo que há muitos anos atrás, um primo meu viajou para São Paulo, estava estudando numa universidade federal fora de São Paulo, e viajou para São Paulo com dinheiro público da Universidade Federal para um congresso do PT. Ou seja, eles estão criando essa militância dentro das universidades há muitos anos, e é por isso que eles são tudo de esquerda. São de esquerda, mas querem ser sustentados com bolsas, certo? Com bolsas que são pagas com os nossos impostos, que são gerados com o dinheiro do capitalismo. Então, é uma hipocrisia, uma falta de inteligência absurda, porque até para eles receberem as bolsas, eles precisam que tenha gente que tenha dinheiro que pague imposto para eles poderem receber, entendeu? Então, o investimento na ciência, no desenvolvimento, ele vem a partir do momento que uma economia tem condições e dinheiro suficiente para poder investir na educação, inclusive pagando bolsas. E não me venham com essa de que, porque o PT, ele aumentou, sim, ele ampliou, o PT ampliou as universidades. Ele melhorou a estrutura das universidades, sim, mandou muito dinheiro para dentro das universidades, eu estava lá dentro e eu vi, tá? Eu vi. Só que ele não fez mais do que a obrigação dele, gente. A campanha dele não era essa? Gente, a gente precisa de um país com educação. Qualquer um que entre lá e ocupe esse espaço tem que dar a educação.
tem que dar, tem que financiar isso daí, porque o nosso país precisa desenvolver, ele precisa de desenvolvimento em ciência. E o que está acontecendo hoje? Esse desenvolvimento em ciência não está acontecendo por causa da militância. O aluno que é criativo, que é inovador, ele não consegue receber becas, ele não consegue receber incentivo, ele não consegue receber bolsa, ele não consegue pesquisar, e quando ele consegue pesquisar, a pesquisa dele não é reconhecida por causa da militância. Tá? Quando ele consegue que ele não seja identificado, mesmo que ele não tenha direcionamento político nenhum, tá? Quando ele consegue, por esta falta de posicionamento, passar sem ser identificado, conseguir fazer um PIBIC, né? Um PIBICs, que eles falam, que são projetos de iniciação científica ou de extensão, quando eles conseguem isso, é umas bases de educação e do jeito que eles querem, muito bem desenhado, tá? Que senão não vem, você não consegue. Eu sou muito sincera em dizer, eu sou muito grata aos meus orientadores, a todas as pessoas que me deram a oportunidade, porque eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço, eu gosto, eu quando fazia pesquisa, mesmo que, assim, a minha base, como eu sou de São Paulo, em São Paulo a gente estuda muito para trabalhar, a gente não estuda para poder... A gente não estuda para devolver ciência. Essa é a verdade, né? Então, a grande diferença da universidade pública para a universidade privada é que a universidade privada, ela educa para o mercado. E a universidade pública, ela educa para formar acadêmicos, né? Só que, o que adianta também formar ter um curso de administração se essas pessoas não sabem administrar, elas nunca administraram, elas nunca tiveram trabalhando em lugar nenhum. Então, essa é o que o Brasil está precisando hoje, é levar para dentro de cada uma das graduações o empreendedorismo. Né? Não só o empreendedorismo teórico da boca pra fora. Essa divisão de classes só favorece o enfraquecimento da sociedade. Esse enfraquecimento da sociedade favorece a corrupção, porque cria grupos e tira a gente do foco. Tira a gente do foco. Qual é o foco? O que adianta a gente votar numa escola e essa escola não ter teto? Eu não vou entrar numa escola, depois de ter feito tantos anos de campanha para PT, tantos anos que eu fui petista, hein? Eu fui petista. Eu usava camiseta, broche, brinco, tudo, anel. Eu tinha tudo do PT, tá? Eu tinha tudo. Eu convenci um montão de gente a votar no Lula. Um montão. Quem me conhece sabe, hein, gente? Quem me conhece sabe. Que adianta se essa escola das nossas crianças não tem telhado? Você vai pro Nordeste, é um calor do caramba no verão, gente. É um calor infernal no verão. E as criancinhas estão dentro da sala de aula, sem ventilação e sem telhado. Chove, tem chuva de verão, molha tudo, gente. E não adianta dizer que é porque eles não tiveram tempo, porque eles tiveram tempo para fazer esse investimento. Eles fizeram esse investimento na Universidade Federal, por quê? Eles fizeram porque essas pessoas votam, gente. Então, vamos acordar, a gente precisa cortar o sistema corrupto que o Lula colocou aí. Por quê, Camila, por que você tá fazendo isso? Eu tô fazendo porque eu ajudei o Lula a subir. E a minha obrigação moral e cívica agora é ajudar o sistema a sair. Tem que sair. Não funcionou. Ele criou uma aliança que não é o que o povo brasileiro, não é o que nós que levantamos ele, que levantamos o Partido dos Trabalhadores, queríamos. Estão fazendo uma lavagem cerebral com os nossos jovens dentro da escola, estão ensinando o socialismo pela metade. A ideia do socialismo que o Marx escreveu com Frederick Engels é muito linda. Ela é muito linda, mas Marx foi casado com uma burguesa e nunca trabalhou. Ele mamou. Ele nunca trabalhou. Gente, ele só mamou. Entendeu? E a gente se tem uma coisa que está muito bem comprovado no mundo, é que o capitalismo dá de comer, porque tá aí os Estados Unidos, que é super capitalista e que agora com Trump tem 4,9 de taxa de desemprego, a menor dos últimos aí 20 e picos anos, tá? E que o socialismo matou mais de 118 milhões de pessoas, sem contar Cuba e Venezuela e a Bolívia. Sem contar isso daí, gente. Tá? Sem contar isso daí. Então não estamos nem entrando no caso aí dos pobres venezuelanos que agora estão em média pesando 11 quilos menos, que eu ainda acho, sinceramente, aqui cá pra nós, com todos os venezuelanos que eu conheço aqui, que esse número é maquiado. Porque essas pessoas estão catando comida no lixo. Tá? Essas pessoas não têm o que comer aí. É isso que vocês querem pro Brasil? É isso que vocês querem pro Brasil?
Porque o socialismo é isso, minha gente. E a gente já tem mais que comprovado que não dá certo, tá? E eu observo, estando aqui, como a mídia do Brasil estava comprada. Porque aqui na Espanha eu escuto notícias da Venezuela, eu escuto notícias da Colômbia. E a Colômbia e a Venezuela estão aí do nosso lado e a gente quase não ouvia falar disso. Há pouco tempo atrás, quando eu saí do Brasil, eu quase não ouvia nada da Venezuela, tá? Quase não ouvia nada da Venezuela. Então, gente, eu tô fazendo esse vídeo porque realmente me indigna. Eu tenho um amigo meu particular, assim, eu não vou citar o nome de ninguém, mas eu tenho um amigo meu de infância que eu sempre tive um problema na minha infância, que eu sempre fui obesa na infância, né? Eu era muito gorda, usava óculos e eu era o patinho feio da turma. Então, eu era amiga de todos os meninos e eu falava com todas as meninas, mas eu era amiga mesmo de todos os meninos, né? Porque os meninos queriam me usar de ponte pra chegar nas meninas, sempre foi assim. E um amiguinho meu era bem gordinho, negro, né? E eu não lembro dele ter sofrido racismo entre a gente. Ele pode até falar hoje que ele sofreu racismo, e só quem tá na pele de um negro de verdade vai saber me dizer isso, e ele diz que sim. Mas eu lembro que ele sofria mais gordofobia, sabe? Era isso, ele era gordo e as pessoas tiravam barato da cara dele porque ele era gordo, porque elas também tiravam da minha cara porque eu também era gorda, entendeu? Então, não me venha com essa. E aí eu falo mais, a mãe dele, que era super negra, trabalhava ali. Trabalhava naquela escola, que era uma escola público-privada, que era o SESI, tá? O SESI aí 417 de Osasco, certo? E ela trabalhava ali. E a minha mãe, que também é mais escurinha que eu, quase negra, ela trabalhava na Companhia Energética de São Paulo. Cargos estes que hoje, com o sistema educacional, com a seletividade, com essa segmentação, a minha mãe nem a mãe dele iam conseguir ocupar, gente. Porque quando elas fossem fazer uma prova, elas não têm nível de português e matemática para poder entrar. Entendeu, gente? Então, a gente precisa começar a despertar. Tá na hora, sim, de inverter a pirâmide. E por isso que eu falo ele sim pro Bolsonaro. É ele sim, sim, porque ele é o único que tem a proposta de inverter a pirâmide. E a gente precisa inverter a pirâmide e trocar o sistema de educação. A gente... Lula não fez nada que presta, né? Roubou um montão, ele fez as universidades, ele ampliou as universidades, isso é verdade, viu? É verdade, a Universidade Federal mesmo de Sergipe, ó, cresceu. Eu cheguei lá, era um campus caquético, tá? O Lula já estava no governo e o dinheiro nem veio todo dele, assim, mas a universidade estava tudo em obra, tá? Fizeram um monte de blocos, é verdade, colocaram ar-condicionado em todas as salas, isso sim é verdade, só que isso foi pra comprar voto, gente, foi pra comprar voto, foi pra comprar o eleitor que tá lá dentro, que é militarizado, certo? Ele não fez isso pela educação dos nossos brasileiros. Se estivesse pensando de verdade na nossa educação, ele tinha dado um jeito de mudar o sistema educacional na base. Cara, eu quero que você entre no YouTube e veja alguns documentários, sabe? Documentários com imagens reais, não é com imagens criadas, com imagens gravadas de cena de filme, nada disso. Documentários com imagens reais, da época de Lenin, de Stalin, Hitler. E vejam, mas eu vi uma série específica que as imagens são todas reais daquele tempo. E gente, a comprovação de que, cara, eles querem o quê? Eles querem acabar com a América Latina. E eles, se eles gostassem tanto do socialismo, eles iam viver nesses lugares. Eles não ficavam tentando transformar o nosso país nisso, e depois quando eles precisam, com a Manuela aí, ó, grávida, quando ficou, vai fazer compra lá nos Estados Unidos. Por que ela não foi lá para Venezuela? Por que ela foi comprar lá no país dos capitalistas? Entendeu? É incoerente. Coerente. Uma pessoa que o marido pratica um esporte caríssimo, que é a vela. Entendeu? No nosso país, quem pratica vela? As pessoas não praticam nem kitesurf. Você vai aqui em Tenerife, aqui na Espanha, tem 400 kites no ar. Você vai em Aracaju, em Fortaleza, que é uma das maiores praias aí de kite, e você tem quantos kites no ar? Quando tem 30 em Aracaju, nossa, tá lotado. Cai na real. Não cai na real. Tá? Gente, é isso. É ele sim. É Bolsonaro, 2018. E se eu roubar, se fizer qualquer coisa, a gente tira ele. Igual a gente tirou a Dilma. Entendeu? É na urna. E vamos lutar. Que essa eleição não saiu o voto impresso, mas vamos continuar lutando. A gente não pode ser refém de uma urna eletrônica. Tá certo, gente? Beijo pra vocês.
Deus abençoe a todos, que vocês votem com consciência. Tá chegando aí dia 7, né? Dia 7 e 17. Mulherada linda, unida, tá? E esses artistas de merda aí que estão levantando essa bandeira do ele não, toma vergonha na cara, né, velho? Você é a favor do socialismo, amigo? Fica aí com uma casa só, pega todo o seu patrimônio. Uma simples, viu? Que não venha com uma mansão de 1 milhão, não, na beira da praia, viu? Fica uma casa simples, que nem uma casa de um cidadão pobre, que ganha 2 salários mínimos, e fica aí e pega o seu patrimônio e doa todo. Doa todo para suas ONGs. Vai sustentar a ONG, entendeu? Né? A gente fica sustentando o ONG que não faz merda nenhuma, não. Tá bom? Beijo pra vocês.